Observe o gráfico das funções f de r em r, tal que f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x, e g de r em r, representado no plano cartesiano a seguir. Sabendo que a função g intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0, 3 meios, que olha, esse é o ponto 0, 3 meios, determine a lei de formação da função g. O que a gente pode perceber aqui é que a função g tem como gráfico uma reta. Se isso aqui é uma reta inclinada, eu já sei que é uma função afim. Então, é uma função do tipo g de x igual a x mais b. Eu sei que quando x é 0, o y é 3 meios. Então, a vezes 0 mais b tem que dar 3 meios. A vezes 0 é o próprio 0, então eu já sei que b é 3 meios. E eu sei que quando x é 3, o y é 0, porque passa por esse ponto aqui. Então, se eu trocar o meu x por 3, ó, o b eu já sei que é 3 meios, já vou trocar. O meu y vai dar 0. Então, eu vou ter a vezes 3, que é 3a, igual, passa para o outro lado, a menos 3 meios. Esse 3 que está aqui multiplicando pode passar aqui para o denominador. Eu vou ter que a é menos 3 dividido por 2 vezes 3. Eu vou poder simplificar aqui por 3 em cima e embaixo e vou encontrar que o meu a é menos meio. Sendo assim, a lei da minha função g é g de x igual a menos meio vezes x mais 3 meios. Na letra B, eu quero saber as coordenadas dos pontos de interseção da reta com a curva. Um dos pontos de interseção, a gente já sabe as coordenadas. O x é 3 e o y é 0. Mas e o outro? Em geral, quando eu quero encontrar pontos de interseção, o que eu tenho que fazer é, nesse ponto e nesse ponto, o y da função f é igual ao y da função g. O y da função f é menos x ao quadrado mais 3x. O y da função g é menos meio x mais 3 meios. Se eu igualar essas duas leis de formação, eu vou descobrir o x para o qual o y delas é igual. Ou seja, eu vou achar qual é o valor de x em que as duas funções têm o mesmo valor de y, os pontos de interseção da curva com a reta. Então, para começar a letra B, eu vou fazer menos meio x mais 3 meios, que é a lei da função g, igual à lei da função f, menos x ao quadrado mais 3x. Um jeito legal da gente começar a resolver essa equação é multiplicando toda ela por 2, para poder acabar com o denominador. Aqui vai ficar menos 1x. Aqui vai ficar 3, porque aqui vai cancelar o denominador. Aqui vai ficar menos 2x ao quadrado mais 6x. Vou trazer tudo para o lado de cá da minha igualdade. Menos 2x ao quadrado, quando eu trouxer para cá, vai ficar 2x ao quadrado. Mais 6x, quando eu trouxer para cá, vai ficar menos 6x. Menos x, menos 6x, dá menos 7x. Mais 3 tem que ser igual a 0. Agora, eu posso fazer Bhaskara para descobrir os valores de x. Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu delta vai ficar o meu b, que é menos 7, ao quadrado, menos 4 vezes o meu a vezes o meu c. Menos 7 ao quadrado dá 49. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 49 menos 24 dá 25. Agora, eu posso usar o restante da fórmula de Bhaskara para achar o valor do x. Eu sei que x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o meu x vai ser menos o b, ou seja, menos o menos 7, mais ou menos a raiz do delta, que eu acabei de calcular, 25, sobre 2 vezes o meu a, que é 2. Ou seja, x é menos 7, que dá 7, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Aqui eu vou ter duas opções para x. Primeira delas, 7 mais 5 dá 12, que dividido por 4 dá 3. O primeiro valor do x a gente, na verdade, já sabia, então não é novidade. E o outro valor do x é se eu fizer 7 menos 5, que dá 2,
que dividido por 4 dá 1/2. Então, eu sei que o x pode ser 3 ou 1/2. Mas quando eu quero as coordenadas dos pontos de interseção, eu não quero só o valor do x, eu também quero o valor do y. Eu quero par ordenado, x e y de cada ponto. Para o x1, eu não preciso fazer a conta porque eu já estou vendo no gráfico que o y é 0 quando o x é 3. Agora, para o x2, eu vou ter que calcular o valor do y. Como? Eu sei o valor do x desse ponto, acabei de achar, meio. Para achar o y, basta que eu substitua o valor do x na lei de formação ou da minha parábola ou da minha reta. E aí eu vou achar o valor do y. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, com essa fórmula, que eu acho que vai ficar mais fácil. G de meio, que vai ser menos meio vezes meio, mais 3 meios. Menos meio vezes menos meio, que fica menos 1/4. Eu vou ter que escrever esse 3 meios com o denominador 4 também para poder somar. Então, eu vou ter que multiplicar embaixo por 2. Para não alterar a fração, eu multiplico por 2 em cima também. Então, descobri que g de meio é menos 1 mais 6, que dá 5/4. Então, o outro ponto de interseção é o ponto em que x é meio e o y é 5/4. Então, a resposta da letra B são esses dois pontos, esse e esse. Na letra C, eu quero saber a imagem da função f. A função f é a função que o gráfico é uma parábola. O que é a imagem de uma função? São todos os valores que o y assume. Nota que no caso da parábola, não são todos os reais, porque ela não é infinita para cima. Os valores que o y assume, eles são infinitos para baixo, ou seja, vem de menos infinito, até o ponto mais alto da curva, que é esse daqui. Para achar quem é o ponto mais alto da curva, a gente tem que achar qual é a coordenada y do vértice, para achar qual é o maior valor de y que essa curva atinge. Para achar o y do vértice, você tem basicamente duas opções. Você pode usar a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ou você pode primeiro calcular o valor do x do vértice e depois substituir na lei de formação da função. Eu vou fazer das duas maneiras. Primeiramente, pela fórmula. O y do vértice é menos o delta sobre 4a. A fórmula para achar delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho que fazer menos isso dividido por 4 vezes a. Então, vai ficar menos, o valor do b aqui é o que multiplica o x sozinho, 3 ao quadrado. O valor do a é o que multiplica o x ao quadrado, então é menos 1. E o valor do c, como não tem nada aqui, é como se fosse mais 0. Então, meu c é 0. Isso dividido por 4 vezes a, ou seja, por 4 vezes menos 1. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Só que 4 vezes 0 dá 0, e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, eu tenho menos 9 dividido por menos 4. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Isso vai dar 9/4. Isso quer dizer que no gráfico, o maior valor que o y assume é 9/4. Se o maior valor que o y assume é 9/4, qual é a imagem da minha função? Vai de menos infinito até chegar no 9/4. Incluindo 9/4, porque tem esse pontinho aqui que o y é 9/4. Se você não lembrasse da fórmula do y do vértice, outra maneira de encontrar esse valor é você lembrar o seguinte: a parábola é uma curva que tem um eixo de simetria. Como assim um eixo de simetria? Se eu traçar o eixo vertical que parte do vértice e dobrar essa folha assim, essa curvinha vai fazer um carimbinho assim, pá, do outro lado. Isso quer dizer que o x do vértice está exatamente no meio dos dois zeros da minha função, das duas raízes da equação menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. Se eu sei que esse valor está exatamente no meio, entre 0 e 3, como é que eu posso encontrar o valor do x do vértice? O x do vértice é a média aritmética entre as duas raízes da equação
f de x igual a 0. Então, seria 0 mais 3 dividido por 2, 3 meios. Acabei de descobrir que 3 meios é o x do vértice. É o x desse ponto aqui, x do vértice. Como é que eu posso encontrar o y do vértice quando eu já sei o x do vértice? Eu posso substituir na lei de formação da função, como qualquer outro ponto dela, né? Se eu sei o valor do x do ponto, para achar o y, que é o f de x, basta que eu substitua na lei de formação. Então, eu teria que o meu y do vértice seria menos x ao quadrado, ou seja, menos 3 meios ao quadrado, mais 3 vezes 3 meios, mais 0, que não precisa colocar. Então, ia ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 sozinho é 3 sobre 1. 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 2 dá 2. Eu teria que igualar os denominadores. O MMC entre 4 e 2 é o próprio 4. Então, essa fração eu teria que multiplicar em cima e embaixo por 2. 2 vezes 9 dá 18. Menos 9 mais 18 dá 9. Então, o y do vértice daria 9 quartos de qualquer maneira.